Um feliz sábado para você. Vou pegar o Júnior. Júnior, vocês são sempre animados assim? Feliz sábado. Você já teve a oportunidade de cumprimentar a pessoa que está próximo de você? Dá um aperto de mão, um abraço. Diga que é bom estar aqui na casa de Deus. E nós nos encontramos a casa de Deus. É bom estarmos aqui. Quero agradecer o convite que me foi feito por estar aqui este sábado, esta manhã, no segundo serviço. Aqui é uma comunidade, é uma casa para todos os povos. E hoje, 1º de março, feriado do Carnaval, que bom que você está na casa do Pai. Você poderia estar em outros lugares, mas resolveu estar aqui, diante da presença de Deus. Parabenizar a comunidade que tem diversas atividades, incluindo coisas estranhas, workshop de coisas estranhas, não é mesmo? Para benzer o cartão de crédito, né? Quem chegou agora não entendeu nada, mas está tudo certo. Eu espero que nesse momento a gente possa ouvir a única voz que vai falar ao nosso coração. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa manhã, eu espero que seja escutar a voz de Deus. Topa o desafio? Ligue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, verso 22. Atos, capítulo 13, verso 22. O que nós iremos ler, o que nós iremos escutar, o que nós iremos refletir, é a história de um personagem bíblico, ao qual ele traz muitas reflexões para nós. Uma das histórias mais impressionantes que a palavra de Deus nos traz. Atos capítulo 13, verso 22. Está me acompanhando? Vamos lá. Depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse texto, ele fala sobre um personagem bíblico. Você conseguiu detectar qual é o personagem bíblico descrito nesse texto? Me ajudem. Davi. Estão em dúvida? Não, não é Jessé. Aqui Deus diz que ele achou Davi, como que se estivesse perdido. E dá uma característica de Davi, um homem segundo o meu coração. Quem está falando aqui é Deus. Interessante que ao lermos a Bíblia, nós temos vários personagens que têm histórias lindas, descritas no livro sagrado. Em Hebreus, não precisa abrir, no capítulo 11, nós temos um capítulo só sobre homens e mulheres, que a Bíblia chama de uma galeria de heróis e de heroínas da fé. E se você ler esse capítulo inteiro, personagens que fizeram proezas em nome do Senhor, um desses nomes está lá, Davi. Lá no final do capítulo, você vai encontrar o homem segundo o coração de Deus, Davi. O mais interessante é que você, ao ler a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar as vitórias de Davi. Mas a Bíblia não omite em nenhum momento as falhas, as quedas de Davi. Davi, ele era um rapaz comum, pastoreava as ovelhas do rebanho do seu pai, vivia num pequeno povoado simples. Não foram os atributos físicos, quando você lê a história de Davi, você entende isso. Não foram os atributos físicos que chamaram a atenção de Deus, foi o coração de Davi. Davi, ele era um músico talentoso demais, assim como o pessoal dessa banda. Davi, ele tocava a harpa. Davi, ele compôs praticamente a metade dos salmos que nós temos. 73 salmos são de autoria de Davi. E Davi, ele nos convida
a lermos o seu caráter, porque ao ele compor estes salmos, ele escancara a sua vida e mostra para todos nós o caráter de Davi. Davi utilizava o seu dom, o seu talento para adorar a Deus, ou seja, Davi, ele era um adorador. Só que esse mesmo Davi que nós estamos exaltando neste momento, é o Davi que ele cometeu pecados. Davi cometeu o pecado do adultério. Davi cometeu o pecado do assassinato. O mesmo Davi que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Parte do motivo pelo qual Davi ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, é porque Davi ele possuía uma fé absoluta em Deus. E se a gente puder comprovar a fé absoluta em Deus, vamos tirar um pedaço da história de Davi, e é essa que nós vamos nos focar nesse momento. E agora eu peço com muito carinho e com muita paciência, abra sua Bíblia em 1 Samuel e nós vamos ler um capítulo inteiro. 1 Samuel capítulo 17, tenha paciência. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, porque é como dizem, o ouro está na legenda. E a gente vai chegar no ouro da legenda das entrelinhas desse capítulo, 1 Samuel 17. Vou ler na Nova Versão Internacional. Eu vou ligar um modo um pouquinho mais rápido, e quando eu diminuir a cadência da leitura, saiba que tem ouro ali. E eu quero que você acompanhe a leitura. Vamos lá? Os filisteus, 1 Samuel 17, os filisteus juntaram suas forças para a guerra, se reuniram em Socó de Judá, acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio ao acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze, vestia couraça e escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente. Verso 8, Golias parou e gritou diante das tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem essas palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi, filho de Jessé, efrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos, já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra: Eliabe o mais velho, Aminadab o segundo, Samá o terceiro, Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul, voltava para apacentar as ovelhas. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e tarde e tomou posição. Nessa ocasião, verso 17, Jessé disse ao filho de Davi: pegue uma arroba de grãos tostados, leve pães depressa a seus irmãos, leve também 10 queijos ao comandante. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Verso 20, levantou-se de madrugada Davi, deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu. Chegou no acampamento, na hora do grito da batalha, o exército estava saindo para suas posições de guerra. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável e correu para a batalha, para saber como estavam seus irmãos.
Enquanto conversava com eles, Golias, o filisteu, avançou e lançou o seu desafio. Verso 25, os israelitas diziam: vocês viram aquele homem? Ele desafia Israel. O rei dará riquezas a quem o vencer. Davi, verso 26, pergunta aos soldados: o que receberá o homem que matar esse filisteu? Verso 27, responderam. Verso 28, Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Verso 31, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul. Saul chama Davi. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Saul falou: você não tem a mínima condição de lutar com ele. Você é apenas um rapaz, um guerreiro. Davi agora começa a expor as suas habilidades no pastoreio. Leão, já matei um leão. Um urso que levava uma ovelha, já matei. No verso 36, teu servo pôde matar um leão, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão, vai me livrar das garras desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja contigo. Verso 38, Saul coloca a roupa de batalha em Davi. Uma armadura, lhe pôs um capacete. Davi prendeu sua espada, tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: tira isso de mim. Eu não consigo andar com isso, não estou acostumado. Em seguida pegou o cajado, escolheu no riacho 5 pedras, colocou na bolsa, no alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu e seu escudeiro à frente se aproxima de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era um rapaz ruivo e de boa aparência, fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha com mim com pedaços de pau? O filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses. Vem a mim, vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu. Davi, porém, disse: você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a tua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Verso 48, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, correu para a linha de batalha, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira, atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada. Ele caiu de rosto no chão. Assim Davi vence o filisteu, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Verso 51, vamos ficar no último, 51. Davi correu, pôs os pés sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou matando, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram o que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Pronto. Obrigado pela paciência. Lemos a história de 1 Samuel capítulo 17. Nenhum crente, nenhum adventista se apresentou até aquele dia no vale de Elá, até Davi. Diante de Davi, um gigante de 2,90 m. No verso 43, esse gigante de 2,90 m pergunta para Davi: por acaso eu sou um cão? Golias olha para Davi e ele pergunta: quem é você? Você parece um palito, um magricelo, esquelético. Golias, por sua vez, ele era o oposto de Davi. Golias, ele era corpulento, ele era bruto, ele era crossfiteiro, bebedor de whey protein. Parece que num encontro de uma motoquinha CGzinha, 150 cilindradas, ao encontro de um caminhão de 18 eixos.
o encontro vai ser fatal. Parece que é um pincher nervoso diante de um pitbull. A história você já conhece. Por você já conhecer a história, talvez Davi, ele tenha mais chance nesse embate com Golias do que as que você dá para vencer os seus próprios gigantes. O seu Golias, ele não tem uma espada. O seu Golias, ele não tem um escudo. O seu Golias, ele usa espadas de desemprego, de abandono, de abuso sexual, ou até mesmo o seu Golias pode ser uma depressão. O seu Golias, ele traz para você contas que você não consegue pagar, notas que você não consegue tirar na faculdade, pessoas que você tenta e não consegue agradar. O seu Golias pode trazer vícios para você, a pornografia que você não consegue rejeitar, um passado que você não consegue mexer e um futuro que você não consegue encarar. Estes são os nossos Golias. Nossos Golias não têm 2,90 metros, nossos Golias não têm lanças e armas. Se o primeiro pensamento da manhã que você tem, e até o seu último suspiro naquela noite, é o seu Golias, é ele que te domina durante o seu dia, ele acaba se infiltrando na sua vida e roubando-lhe a sua alegria. Você conhece o seu Golias, eu conheço o meu Golias. Você conhece os seus gigantes, você luta contra os seus gigantes, nós lutamos diariamente contra os nossos gigantes. Alguns anos atrás, vários anos atrás, foi lançado um filme Godzilla. Você já ouviu falar? Os de cabeça branca todos fizeram sim. Os que têm cabelo ainda não fizeram nada. O Godzilla, ele foi um animal, um gigante japonês invencível. E eles criaram após a Segunda Guerra Mundial. Era uma luta onde ninguém conseguia vencer o Godzilla. Vou vir um pouquinho mais para cá. Lançaram um filme, O Parque dos Dinossauros. Tem uma sequência desse filme. E ali você fica torcendo para a pessoa poder vencer aqueles dinossauros que fugiram das jaulas. Mas era impossível vencer aqueles dinossauros. E por fim, já que estamos falando de filme, Tubarão, Megalodon, se você já viu esse filme, parece que é uma besta indomável, não tem como você vencer aquele tubarão. Godzilla, tubarão e dinossauro. A pergunta que eu tenho para você hoje, nessa manhã, isso é tudo que você consegue ver? Você só consegue ver o seu gigante diante dos teus olhos? Será que nós, em 2025, nós só conseguimos ver os nossos gigantes? Davi viu, Davi ouviu mais. Lemos aqui nas primeiras palavras de Davi, você acompanhou a leitura em 1 Samuel 17, as primeiras palavras de Davi, diante do seu Golias, Davi aparece falando sobre Deus. Os soldados que estavam ali, nada falam de Deus. Os irmãos de Davi que estavam ali guerreando, nada falam de Deus. Aparece um pastorzinho trazendo pão, trazendo queijo, e ele vê o gigante blasfemando contra Deus, e ele só consegue pensar em Deus. Davi não fala outra coisa que não seja Deus. Mais do que uma guerra entre Davi e Golias, o universo do Vale de Elá, eles estão presenciando uma guerra entre Deus e aquele Golias. Só que Davi ele é especialista em Deus. Davi, ele é especialista. E como você pode imaginar, ele vê o gigante, mas ele vê Deus numa nitidez muito maior, mas muito maior. Perceba o substantivo que Davi usou no verso 26 e no verso 36. O substantivo está no plural, os exércitos de Deus. Ele usa
essa expressão várias vezes. Davi, ele consegue ter aliados no dia D. Ele não estava sozinho. Ele consegue ver pelotões de anjos. Ele consegue ver uma infantaria de santos. Ele tem a seu favor as armas do vento e as forças da terra. Davi vê os exércitos de Deus. E os irmãos de Davi cobrem os olhos, ficam com medo, ficam com vergonha, passam a vergonha no débito e no crédito. Vamos para o verso 40? No verso 40 nós lemos: o som da funda esticando é a única coisa que se ouve no vale de Elá. O som daquela funda esticando, estica um pouquinho mais. Davi fere, Davi mata e Davi corta a cabeça do seu gigante. E agora, olhando nos teus olhos, eu pergunto: quando foi a última vez que você feriu, matou e acabou de vez com o teu gigante? Quando foi a última vez que você fez a mesma coisa que Davi fez? Amigos queridos, nessa manhã o meu desejo é te levar a uma reflexão, onde você possa entender que não existe nada que você faça. Os seus gigantes, eles podem te dominar, mas faça o seu gigante correr quando ele se depara com uma alma cheia de Deus. E que você seja uma alma cheia de Deus. Faça Deus aumentar e Golias diminuir. A história bíblica diz que isso sim é possível. É possível. Gigante do divórcio, aqui não. Gigante da depressão, não. Do álcool, do fanatismo, do abuso infantil, aqui não. Quanto tempo faz que você não pega o seu estilingue e acertou em cheio o teu gigante? Quanto tempo faz? Responda para si. Atos capítulo 13, nós já lemos, não precisa abrir. Atos capítulo 13, Deus chama Davi, um homem segundo o coração dele. Deus chama Davi um homem segundo o coração dele. E Deus não deu esse título para nenhum outro homem. Leia a Bíblia, você não vai encontrar. Um homem segundo o coração de Deus é Davi. Abraão ele chama de amigo. Moisés, José, não são chamados um homem segundo o coração de Deus. Paulo ele chama de apóstolo, João ele chama de discípulo amado. Mas um homem segundo o coração de Deus, este é Davi, só Davi. E o que Deus viu em Davi? Você pode se perguntar nesta manhã. Quando você lê a história de Davi, não somente nesse contexto, Davi, ele era um rapaz que ele caía toda vez que ele se levantava. Davi era um rapaz que tropeçava toda vez que ele vencia. Altos e baixos, retas e curvas, idas e vindas. Não somos assim nós nos dias de hoje. Nós não lutamos contra o pecado, tentações. Essa não é a nossa realidade, era a realidade de Davi. Davi, ele perturbou Golias com o olhar, mas ele cobiçou Batseba com os seus olhos. Davi desafiou os escarnecedores de Deus lá naquele vale de Elá, mas ele se juntou com eles também no deserto. Davi um dia, um maravilhoso desbravador, condecorado com muitas especialidades, no outro dia, ele fazia amizade com mafiosos. Davi liderou exércitos, mas não conseguiu administrar uma família. Esse era Davi. Davi se irritava, Davi se lamentava, Davi tinha sede de sangue, Davi tinha fome de Deus, do Deus vivo. Davi tinha 8 esposas, mas ele tinha um Deus. Nos bons momentos de Davi, ninguém foi melhor do que ele. Em contrapartida, em seus maus momentos, quem poderia ser pior do que Davi? O coração que Deus amava era um coração de altos e baixos.
O coração do homem que Deus amava era o coração de um homem imperfeito, longe da perfeição, com seus altos e com seus baixos. Queridos, nessa manhã, nós precisamos da história de Davi. Nós precisamos. Os gigantes, eles andam à nossa espreita, na nossa vizinhança. Os nossos gigantes, eles se alojam dentro do nosso trabalho. Os gigantes, eles aparecem diante do nosso casamento. Os nossos gigantes, eles se intensificam na faculdade, nos nossos estudos. Os nossos gigantes, nós temos que conviver com eles. Rejeição, fracasso, vingança, remorso. Os gigantes, coloque isso na sua cabeça, e o cristianismo vai se tornar mais fácil na sua experiência em 2025. Os gigantes nós temos que encarar todos os dias. Contudo, nós não precisamos encarar sozinhos. É uma luta desleal. Quem olhou Davi diante de um monstro de 2,90, que sua roupa pesava 60 quilos, é desleal. Todos os nossos gigantes nós temos que encarar, mas você não precisa encarar sozinho. Davi, diante do maior gigante da sua vida, ele viu Deus. Quando você passa pelo vale de Elá, será que você só consegue ver o pior lado do problema? Nos altos e baixos da nossa experiência cristã, será que você só consegue focar na parte baixa da sua experiência? Você pode vencer todos os seus gigantes. A história de Davi nos dá essa garantia. Se você lutar junto com Deus, sozinho, não vai dar certo. Concentre-se nos seus gigantes e você cairá. Concentre-se em Deus. Seus gigantes é que vão cair. Enquanto você estiver mirando os teus problemas, as tuas lutas, as tuas dificuldades, nós iremos cair, você vai cair e eu vou cair. Porém, quando nós miramos em Deus, nossos problemas ruirão, e isso não é teologia barata, isso é promessa de Deus. É um Deus que escreve em alto e bom som: filho, eu estou com você. E eu te ajudo a passar pelo vale. E é esse mesmo Davi que no Salmo 23, ele coloca isso exatamente em forma de canção. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra e da morte, ele estará conosco. As vezes que Davi fez isso, concentrou em Deus e os seus gigantes caíram. As vezes que Davi fez isso, os seus gigantes caíram, ruíram. O problema foi nos dias em que Davi não fez isso. Foi Davi quem caiu. E aí nós temos registrado na palavra de Deus os inúmeros pecados que ele cometeu. E por vezes nós julgamos Davi, esticamos o dedo para Davi. Eu te desafio nessa manhã a fazer um teste, uma tarefa de casa. Não precisa fazer agora, porque agora a gente já leu. Mas em casa, pegue a sua Bíblia, abra em 1 Samuel, capítulo 17, e faça uma leitura bem pausada. E anote, faça uma anotação das vezes, as observações que Davi fez em relação a Golias. Eu já fiz isso exaustivamente. Eu achei 2 observações apenas, em 58 versos, 2 vezes que Davi faz algum tipo de menção a Golias. Está ali no verso 26 e no verso 36. 2 menções. Porém, faça o inverso. Leia criteriosamente 1 Samuel 17 e veja quantas vezes Davi ele faz observações, referências ao nome de Deus. Eu contei 9 vezes. Se o 7-1 foi dolorido, 9-2 é horripilante. 9-2.
Por 9 vezes, diante do maior problema até então da vida de Davi, ele exalta Deus. 2 vezes ele faz uma menção muito rápida, muito simplista do seu problema. 9 vezes, diante do pior momento da sua vida, ele exalta Deus. Ele vê que em Deus ele pode ser vencedor. O povo de Israel pode ser vencedor. O nome de Deus pode ser exaltado, não somente naquele vale, mas também para todos os filisteus que assim estavam presenciando a cena. Por 9 vezes, diante do maior problema, Davi viu Deus. Davi mostrou Deus. Davi exaltou a Deus. Vamos trazer para a nossa realidade? 9 pensamentos, 9 referências acerca de Deus, comparado a 2 pensamentos acerca de Golias. Você pensa 4 vezes mais na graça de Deus ou na sua culpa? Pense. Sua lista de bênçãos, ela é 4 vezes maior do que a sua lista de reclamações? Você está 4 vezes mais propenso a descrever a força de Deus do que descrever a força dos seus gigantes? Se você consentiu com alguma dessas respostas positivamente, não se engane, Davi, ele é o homem certo para você. Davi, ele é o homem certo para mim, para todos nós. Esse pastorzinho de ovelha, de boa aparência, ruivo, não se intimidou diante de um monstro de 2,90 metros que zombava do nome de Deus. Interessante que alguns estudiosos da palavra de Deus, alguns autores bíblicos, pessoas mais centradas e focadas no estudo da história de Davi, quando eles leem a história de Davi, pessoas focadas biblicamente, eles chegam a dizer que a história de Davi é meio mais ou menos. A vida de Davi, ela não tem milagre. Você lê a vida de Davi, a história de Davi, não tem um mar vermelho se abrindo, não tem um Lázaro ressuscitando. Na história de Davi não tem carruagem de fogo indo para o céu. A vida de Davi, ela é mais ou menos. Nenhum milagre, descaracterizando a vida de Davi. Mas quando você vai para 1 Samuel, capítulo 17, você vê o maior milagre na história de Davi, é ele mesmo. A vida de Davi é um milagre, porque a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo... Vocês estão aí? Que bom. Davi foi um homem. Você é um homem, você é uma mulher segundo o coração de Deus. Às vezes nós oramos para Deus, Senhor, faz um milagre na minha vida, para eu poder testemunhar, falar. Olhe para Davi e veja que a sua existência, o fato de você estar aqui hoje na casa do Pai, na casa de Deus, mostra que a sua vida já é um verdadeiro milagre. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Você poderia estar no vale. Você poderia estar na bênção, na glória, mas você está aqui. A sua vida é o maior milagre. Assim como a vida de Davi, ela é o exemplo do maior milagre de Cristo. Davi, ele é uma maravilha ambulante de Deus, que embora tosca, ilumina com cores bem vivas esta verdade. Concentre-se nos seus gigantes, você vai cair. Concentre-se em Deus, todos os teus gigantes ruirão, cairão, serão destruídos. Davi mata, Davi fere, Davi corta a cabeça. Ele coloca um ponto final no maior gigante da sua vida até o presente momento. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele demonstrou ter fé. Não é à toa, lembra que eu comecei a falar? Ele está num capítulo chamado de Galeria de Heróis da Fé.
Davi, ele tinha uma fé, e essa fé o levou a se comprometer e a seguir a Deus. A sua fé, ela te permite seguir e se comprometer com Deus? Sim, você pode olhar para Davi e questionar. Sim, a vida de Davi, a fé de Davi, ela foi testada. E é claro, ele falhou algumas vezes, assim somos nós. Assim somos nós. Mas depois do seu pecado, leia, depois do pecado de Davi, ele buscou, ele correu atrás, ele recebeu a graça, ele recebeu o perdão de Deus. E numa última análise, Davi amava a lei de Deus e procurava seguir à risca a lei de Deus. Como um bom homem segundo o coração de Deus, Davi se torna um modelo para nós hoje em 2025. Hoje eu quero que você saia deste lugar, saia deste encontro, desta reunião. Eu quero que você saia deste momento levando em conta 3 coisas. E se você levar cravado ali no teu coração e na tua mente essas 3 coisas, para mim é mais do que suficiente para a gente poder viver debaixo da graça e da bênção de Deus. Primeira coisa, nunca se esqueça, o Senhor estará com você, por onde andares. O Senhor estará contigo todos os dias, essa é a maior promessa. Que nós possamos ser considerados não os irmãos de Davi, mas que a gente possa ser o pequeno pastor de ovelhas, que foi buscar informação, levar comida, e ali foi o dia que transformou a sua fé inabalável, porque Deus estava com Davi, mesmo diante do pior problema da sua vida. Segunda coisa, a fé em Deus nos traz coragem. A fé que nós possuímos em Deus nos dá coragem. Nunca duvide da fé que você possa colocar em prática na sua vida e você possa fazer coisas impossíveis em nome de Deus. Nós não temos força, nós não temos poder. Deus tem, Deus é, Ele é, nós não somos nada. Que você possa ter uma fé onde Deus Ele coloque em você um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Ele é. Desenvolva essa fé inabalável e os teus gigantes irão cair. E por fim, terceira coisa, com Deus você pode fazer o impossível. Com Deus você pode fazer aquilo que humanamente as outras pessoas olham, você não vai conseguir. Humanamente você não tem fé suficiente para conseguir. Com Deus você pode fazer o impossível. Está disposto a viver isso na tua vida hoje? Responda para você. Responda para esse vasto universo que agora contempla essa reunião de irmãos e irmãs em Cristo Jesus, escutando a história de um homenzinho chamado Davi, mas era um homem segundo o coração de Deus. Ei você, erga os teus olhos. Ei você, seja hoje um matador de gigantes. O Deus que fez de Davi um milagre, Ele está prontinho para fazer o mesmo milagre em mim e em você. Basta você querer. 3 coisas. O Senhor estará contigo, a fé nos traz coragem e com Deus você pode fazer coisas impossíveis. Deus te abençoe. Eu falei que era uma reflexão. No primeiro culto, alguns vieram falar comigo, primeiro serviço. A gente precisava escutar isso. Um puxão de orelha sempre é bom, não é puxão de orelha. É um chacoalhão. Com Deus a gente pode fazer coisas impossíveis. Está disposto a viver coisas impossíveis? Está disposto a pagar um preço, mesmo que os teus irmãos tenham vergonha de ti? Está disposto a viver debaixo da graça de Deus
e está disposto a ser considerado uma mulher, um homem, um jovem, um bebê, um ancião ou uma anciã, segundo o coração de Deus? Se você está disposto, coloque-se em pé nesse momento e nós vamos orar. Eu quero orar por você neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos os momentos que juntos passamos diante da Tua presença, abrimos a Tua palavra e retiramos da Tua palavra uma história conhecida, de um personagem conhecido, um personagem falho, assim como todos nós que aqui estamos. Obrigado porque quando nós olhamos em Davi, nós sentimos esperança. Quando olhamos para Davi, nós sentimos a certeza de que quando estamos com o Senhor, bem firmados na palavra de Deus, coisas impossíveis acontecem, milagres acontecem, e aqui nós estamos para viver esses milagres. Olha o teu povo aqui nesta comunidade, nesta igreja, as famílias que aqui estão, os gigantes que eles trazem, os pedidos que eles têm, as súplicas que eles têm guardadas no coração e na mente. Que a experiência deles não seja uma experiência de derrota. Que nós, diante dos nossos gigantes, diante das nossas impossibilidades, nós possamos ver Deus nitidamente, claramente, e que o nome de Deus seja adorado, que os exércitos de Deus prevaleçam na nossa vida diante dos nossos gigantes. Pai, escuta a nossa prece, escuta a nossa oração, atende a súplica do teu povo nesta manhã, e que mais uma vez o teu nome seja exaltado, acima de tudo, acima de todos. Que o Senhor se faça presente na nossa existência, na nossa vida, e que juntos nós possamos vencer para um dia celebrarmos a vitória lá no céu com o Senhor dos Exércitos. Despeça-nos com a tua bênção e com a tua paz. E em uma só voz nós oramos em nome do Senhor e Salvador, Cristo Jesus, a quem nós oramos e pedimos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe e que o Senhor dos Exércitos seja o grande general nas lutas que nós presenciamos. Um feliz sábado para você.